Deixei para vocês na última aula a leitura da página 18 e 19, tá? Sobre Ana Maria Machado. É a leitura sobre a infância dela, certo? Aí na página 20 tá falando um pouquinho dela, onde ela nasceu, e logo abaixo tem a interpretação oral, onde as duas perguntas era para copiar e responder em seu caderno, tá? Então aqui tá perguntando: você já tinha lido um relato pessoal? Comente com os colegas. Então, como não estamos com os colegas, iríamos responder em nosso caderno. 2. O que você achou do relato da escritora Ana Maria Machado? Compartilhe sua opinião com os colegas. Então aqui, pessoal, nessas respostas vocês iriam dizer se vocês gostaram ou não do relato de Ana Maria Machado, tá? E o que vocês acharam mais interessante do relato. Abaixo temos a interpretação escrita. 1. Assinale com um X em que estado morava a família da Ana Maria Machado. Paraná, Amazonas, Pará, Espírito Santo, Rio de Janeiro ou Tocantins. Então ela morava no Espírito Santo, marquem um X. 2. Contorne a imagem que corresponde ao local onde os avós de Ana Maria Machado tinham uma casa. Então seria a imagem do meio, tá? Conforme citado no relato, aparenta ser mais a imagem do meio. Vamos para a página 21. 3. Contorne o número que indica a idade que Ana Maria Machado tinha quando começou a ler. Então, ela tinha 5 anos. 4. Como a professora descobriu que ela sabia ler? Então, a professora pediu a Ana Maria Machado que levasse um bilhete para a mãe. E Ana Maria Machado conseguiu ler o que estava escrito e reclamou da cor do papel crepom para a fantasia do teatrinho. Ela queria amarelo e no bilhete estava escrito vermelho, tá? Então, quem acertou, coloca um certinho ao lado. 5. O que influenciou Ana Maria Machado a ler quando era criança? Então, ela vivia em um ambiente leitor. Seu pai era jornalista e ela vivia cercada de gente que lia muito. 6. Ana Maria Machado cita 3 grandes escritores em seu relato. Ligue o nome de cada um deles à capa do livro que escreveu. Então, Charles Dickens, vocês vão ligar com Oliver Twist. A Cidadela, vocês irão ligar com A.J. Crone. Monteiro Lobato com Monteiro Lobato. Aqui o livrinho de Reinações da Narizinho, tá? Aí abaixo tem uma pergunta. Você já leu algum livro desses autores? Comente com os colegas. Responda em seu caderno de língua portuguesa. Agora vamos para a correção da página 22. 7. Em que pessoa do discurso o relato de Ana Maria Machado foi escrito? Assinale com X a alternativa correta. Então, pessoal, o discurso, o relato de Ana Maria Machado foi escrito na primeira pessoa, certo? Copie do texto um trecho que comprove sua resposta. Então, vamos lá, a primeira sugestão. A família da minha mãe nos víamos no verão ou nas férias de julho. Outro exemplo. Comecei a ler no jardim de infância. Quando eu tinha 5 anos, a professora me entregou um bilhete para dar para minha mãe. Outro. Eu vivia cercada de gente que lia muito. Meus primos, meus amigos. Vocês perceberam que o relato pessoal é um texto escrito em primeira pessoa. Perceberam que sempre está falando da pessoa, né? O eu, onde predominam os verbos no passado, cujo objetivo é compartilhar acontecimentos
importantes da vida do autor, no caso aqui no relato de Ana Maria Machado. 8. Em que tempo verbal a maioria dos verbos foi empregada? Assinale com X a alternativa correta. No presente? Não. No passado? Sim. No futuro? Não. Explique por que esse tempo verbal predomina nesse texto. Pessoal, porque a autora escreve sobre fatos que já aconteceram de sua infância e de seu passado, tá? 9. Assinale com X a alternativa correta quanto às características do gênero relato pessoal. Então vamos lá. Relato pessoal. Ele é um texto verbal e não verbal que apresenta uma crítica por meio de um desenho que provoca humor? Não. Texto escrito em primeira pessoa que tem como objetivo compartilhar experiências vividas? Sim, vocês irão marcar um X aí. Texto escrito em terceira pessoa de origem oral que apresenta histórias narradas em versos rimados? Não, tá? E aqui abaixo está explicando. Relato pessoal é um texto escrito em primeira pessoa em que predominam verbos no passado, cujo objetivo é compartilhar acontecimentos importantes da vida do autor, certo? Continuando a correção da página 23. Eu tenho 3 perguntinhas, né? Onde 2 é para responder na própria apostila. A. Com quantos anos a escritora começou a ler? Com 4 anos, né? Referente aqui a esse texto. B. Para a escritora, qual é o melhor brinquedo? Os livros. C. Releia algumas palavras retiradas do texto. Sozinha, presente, poesia e exigia. O som das letras destacadas nas palavras acima é diferente ou igual? Igual, pessoal. D. As letras destacadas têm o som de qual letra? Da letra Z, ok? Quem está acertando, coloca um certinho ao lado e vamos para a página 24. Escreva nos quadros abaixo as palavras dos títulos acima em que as letras S, X e Z possuem som de Z. Então vamos lá. Coisas, amizade e exageros. 2. Complete as palavras das frases abaixo com S, X ou Z. A. Meu vizinho, vizinho é com Z. É militar do exército, exército é com X. Brasileiro, brasileiro é com S. B. A exatamente, exatamente é com X. 13, 13 é com Z. Vasos, vasos é com S. Em meu jardim. O zelador, zelador é com Z. Da escola está exibindo, exibindo é com X. Com a blusa, blusa é com S. Nova dele. Existe com X. Um pássaro que tem uma parte da asa, asa é com S. Azul, azul é com Z. Quem está acertando, coloca um certinho ao lado. Página 25. 3. Complete as palavras abaixo com S, X ou Z. Dica: o dicionário é um bom amigo no momento das dúvidas. Então vamos lá. Completar com S, X ou Z. Visita com S. Exemplo com X. Dúzia com Z. Exame com X. Amizade com Z. Bezerro com Z.
Brasil com S, exílio com X, lousa com S, exuberante com X, paisagem com S, azedo com Z, exausto com X, fazenda com Z, tesoura com S, ok? Agora escreva as palavras que você completou nos quadros correspondentes abaixo. S com som de Z. Então, vamos colocar aqui certinho na cada um correspondente, tá? Com seu som. Então, vamos lá. Visita, Brasil, lousa, paisagem e tesoura. S com som de Z. Agora, vamos para X com som de Z. Exemplo, exame, exílio, exuberante e exausto. Agora vamos para Z com som de Z. Dúzia, amizade, bezerro, azedo e fazenda. 4. Organize as sílabas a seguir e forme palavras com as letras S, X ou Z. Vamos lá. Exato, roseira e azulejo. Agora, pinte os quadrinhos com as palavras de acordo com a legenda a seguir. Então, a bolinha amarela aqui, vocês irão pintar, correspondente aqui ao quadrinho, S com som de Z. Então, vocês irão pintar aqui na palavra roseira, de amarelo. X com som de Z, vocês irão pintar o exato. E azulejo, né? Vocês irão pintar de verde, porque se escreve azulejo com Z e ele tem o som de Z, certo? Então, é verde. Vamos agora para a página 26 e 27. Tem a produção de texto. Olha só que legal, pessoal. Esta atividade vocês irão fazer em seu caderno de língua portuguesa. Trata-se de um relato pessoal. Neste capítulo, você conheceu o relato da escritora Ana Maria Machado, em que ela fala de algumas recordações especiais da infância dela. Agora é você quem vai escrever um relato pessoal sobre um acontecimento importante de sua vida e depois vai apresentá-lo aos colegas da turma. Para planejar o relato pessoal, releia um trecho do relato apresentado neste capítulo que pode ajudar no planejamento de seu texto. Comecei a ler no jardim de infância quando eu tinha 5 anos. A professora me entregou um bilhete para dar para minha mãe sobre a festa de fim de ano. Na hora que peguei o bilhete, olhei aquilo, virei para ela e disse: "Não quero vermelho, quero amarelo." Ela ficou espantadíssima de ver que eu sabia ler e estava pedindo para ela comprar papel crepom vermelho para a fantasia do teatrinho. Nesse trecho, Ana Maria Machado relata como começou a ler. Ela apresenta o local onde isso aconteceu, na escola, no jardim de infância, quando aos 5 anos de idade, a pessoa que participa desse momento, a professora, e a reação dessa pessoa. Ela ficou espantadíssima. Agora pense nas seguintes questões para escrever seu relato. Qual acontecimento de minha vida eu gostaria de compartilhar com meus colegas? Quando ele aconteceu? Onde ele aconteceu? Quais pessoas estiveram presentes nesse acontecimento? Anote as respostas das questões acima em um rascunho, tá? No seu caderno de língua portuguesa. Coloquem a data e a página da apostila que vocês irão fazer esse relato pessoal. Na página 27, vamos colocar em prática. Para escrever o relato, siga as dicas abaixo. 1. Apresente o fato que você vai relatar. Depois, escreva onde e quando o fato aconteceu.
2. Empregue os pronomes na primeira pessoa e os verbos no tempo passado, não esqueçam, pois você vai contar um fato que já aconteceu. 3. Descreva os lugares e as pessoas que presenciaram o acontecimento de acordo com o que você sentiu no momento. 4. Ao final do texto, aplique porque esse acontecimento é importante para você. 5. Organize o relato em parágrafos. 6. Para não repetir palavras, use pronomes e sinônimos. Apresentação dos relatos pessoais. Quando for sua vez de apresentar, fique de frente para os colegas e utilize um tom de voz que todos possam escutar. Preste atenção ao tempo estipulado. Quando os colegas estiverem apresentando, fique em silêncio e ouça-os com atenção. Ao final, o professor conduzirá uma conversa a fim de que todos comentem o que acharam das apresentações. Verifique seu desempenho. Escolhi um fato interessante que aconteceu em minha vida para relatar aos colegas. Aí aqui vocês irão marcar um X. Empreguei os pronomes na primeira pessoa e os verbos no passado. Marquem um X. Consegui apresentar meu relato e prestei atenção na apresentação dos colegas? Esta não dá para fazer porque não estamos em sala de aula, tá? Então nós estamos sozinhos, não tem como. Você pode levar uma fotografia para mostrar aos colegas. Aqui também não tem como, tá? Mas você pode colar uma fotografia em seu caderno. Muito importante guardar lembranças da nossa infância. Vou deixar também para vocês copiarem seu caderno de língua portuguesa a página 28 e 29. É o que estudei, tá? Copiem no seu caderno de língua portuguesa. Coloquem a data e coloquem as páginas. Até a próxima aula.